sempre com os pés gelados, mesmo no verão, debaixo das cobertas? Você coloca a culpa na idade ou simplesmente acha que é assim mesmo? E se eu te disser que os seus pés podem estar tentando te enviar uma mensagem muito importante? Hoje, vamos desvendar por que você sente os pés constantemente frios e talvez perceber que a idade não tem nada a ver com isso. Eu prometo, você vai passar a enxergar este sintoma, aparentemente inofensivo, sob uma nova perspectiva. Então, para começar, vamos simplificar. Imagine que o nosso corpo é uma enorme metrópole e o sistema circulatório, a sua rede de transportes. O coração funciona como um centro de distribuição principal e o sangue, por sua vez, é o serviço de entregas que leva oxigênio e nutrientes a cada endereço do corpo, mesmo aos bairros mais afastados. Mas o que acontece quando surgem engarrafamentos nessas estradas? Ou quando os entregadores simplesmente não têm energia para concluir a sua entrega final? Então, vamos imaginar o nosso corpo como uma cidade enorme e vibrante. O coração, nessa cidade, é o principal centro de energia e distribuição, e o sistema circulatório é uma complexa rede de estradas, desde as amplas avenidas que são as artérias, até as ruelas minúsculas que são os capilares. Por essas estradas, 24 horas por dia, circulam incansavelmente os entregadores, que é o nosso sangue. Eles entregam em cada casa, em cada apartamento, calor, oxigênio e nutrientes. Nessa mega cidade, existem os bairros mais distantes, as verdadeiras periferias. Essas são os nossos pés e as nossas mãos. Eles estão mais afastados do ponto de aquecimento central. E quando há interrupções no sistema de abastecimento, seja qual for o motivo, essas áreas são as primeiras a sofrer. O organismo, como um sábio prefeito em situação de crise, redistribui os recursos. Ele diz: ok, todo o calor e energia são prioritariamente direcionados para sustentar os centros vitais, o cérebro, o coração, os órgãos internos. Já para as periferias, os recursos são enviados de forma residual. O sangue simplesmente não chega a essas áreas em volume suficiente para manter uma temperatura confortável. É por isso que os pés e as mãos são os primeiros a dar o alerta e ficam gelados como pedras. A primeira e mais comum causa desses problemas é o estreitamento das próprias estradas, ou seja, dos nossos vasos sanguíneos. Vamos retomar a analogia da autoestrada. Imagine que uma autoestrada larga de 4 pistas, que leva às periferias, foi subitamente bloqueada devido a obras. Para o tráfego, sobrou apenas uma faixa muito estreita. O que aconteceria? Exato, formar-se-ia um engarrafamento gigantesco. O fluxo de carros diminuiria para uma velocidade de tartaruga. Exatamente o mesmo processo ocorre no nosso corpo. Quando as artérias e capilares se estreitam, o seu lúmen diminui. O sangue quente e rico em oxigênio simplesmente não consegue chegar aos dedos dos pés e das mãos na quantidade necessária. Os nossos mensageiros ficam apertados, não conseguem passar. Como resultado, os seus pés não recebem calor suficiente por dentro. Eles ficam frios, não porque a sala está fresca, mas porque o seu próprio sistema de aquecimento interno está funcionando com falhas. Este processo é chamado de vasoconstrição e pode ser desencadeado por uma grande variedade de fatores. E, com muita frequência, o principal responsável por este engarrafamento no fluxo sanguíneo, este obstáculo, digamos, é o nosso próprio estilo de vida. Pense nisto. Quantas horas por dia passa sentado? A secretária, ao volante do carro, à noite no sofá, em frente à televisão. Nesses momentos, as nossas pernas estão em completo repouso e, no entanto, os músculos das pernas, especialmente os da barriga da perna, são chamados de segundo coração por uma boa razão. Quando caminhamos, corremos ou simplesmente nos movemos, estes músculos contraem-se ativamente. A cada contração, comprimem as veias profundas, impulsionando o sangue para cima, de volta ao coração, superando a força da gravidade.
É uma bomba poderosa que alivia o nosso coração principal. Mas quando se passa horas a fio sentado, esta bomba está simplesmente desligada. O sangue acumula-se na parte inferior das pernas e o fluxo venoso abranda. E se o sangue velho não sai bem, o sangue novo, quente e arterial, também tem dificuldade em chegar. Cria-se um congestionamento e, como consequência, surge aquela desagradável sensação de frio. Agora, vamos falar do inimigo número 1 da saúde dos nossos vasos sanguíneos. E esse inimigo é o tabagismo. Talvez você nunca tenha associado esse hábito a pés frios, mas a ligação aqui é direta e, infelizmente, devastadora. Basta um único cigarro para que a nicotina, ao entrar na corrente sanguínea, provoque um espasmo instantâneo e acentuado nos vasos sanguíneos periféricos. Imagine que, por todas as suas estradas sanguíneas, passe a ordem: contrair. Artérias e capilares, especialmente nas mãos e nos pés, contraem-se literalmente, e o seu lúmen diminui drasticamente. Este efeito pode durar até 1 hora e meia, depois de um único cigarro. E se a pessoa fuma constantemente, os seus vasos sanguíneos ficam em estado de espasmo crônico. O fluxo sanguíneo nas extremidades fica permanentemente comprometido. Para o organismo de um fumador, é como tentar aquecer uma casa enorme através de canos finos e entupidos. Logicamente, o calor simplesmente não chega às divisões mais distantes, ou seja, aos dedos dos pés. Isto sem falar no dano a longo prazo que a nicotina causa nas paredes dos vasos, tornando-as frágeis e pouco elásticas. A alimentação inadequada também desempenha um papel crucial, especialmente se a sua dieta for rica em alimentos gordurosos, fritos e processados. O grande vilão é o excesso do chamado colesterol mau. Para entender como ele funciona, imagine um cano de água comum. Se por anos você despejar gordura nele, depósitos pegajosos começarão a se formar em suas paredes internas. Com o tempo, essa camada ficará cada vez mais espessa e a passagem para a água cada vez mais estreita. Nos nossos vasos sanguíneos, algo muito semelhante acontece. O colesterol mau, como um lixo pegajoso, começa a se acumular nas suas paredes internas lisas. Com o tempo, esses depósitos, que os médicos chamam de placas ateroscleróticas, crescem e podem até endurecer. Elas literalmente reduzem o espaço dentro do vaso, criando verdadeiros obstáculos físicos para o fluxo sanguíneo. O sangue é forçado a passar com dificuldade por esses estreitamentos, e muito menos dele consegue chegar às pernas. E, com ele, o calor precioso. Mas e se, mesmo não fumando, praticando exercícios regularmente e cuidando da alimentação, seus pés continuam gelados? Nesse caso, talvez valha a pena investigar um pouco mais a fundo, pois esse sintoma pode esconder condições médicas mais sérias. Uma dessas condições é a doença arterial periférica, ou DAP, abreviadamente. Essencialmente, é o mesmo problema de placas ateroscleróticas que mencionamos, mas já em um estágio mais avançado e perigoso. Na DAP, as artérias que levam sangue para as pernas se estreitam tanto que o suprimento sanguíneo se torna criticamente insuficiente. Pés frios, neste caso, são apenas um dos sintomas. A isso podem se somar dores nas panturrilhas ao caminhar, que desaparecem em repouso, fraqueza nas pernas, pele pálida ou azulada, e até mesmo úlceras que demoram a cicatrizar. Isso já não é apenas um desconforto, é um sinal de alerta claro e forte do seu organismo, indicando que o seu sistema de transporte está em estado de emergência e exige a intervenção imediata de especialistas. Outra causa frequente e bastante insidiosa é o diabetes. Níveis elevados de açúcar no sangue, se não forem controlados, agem com o tempo como um veneno lento, mas muito destrutivo para todo o organismo. E ele ataca principalmente dois alvos: os nervos e os vasos sanguíneos. Em primeiro lugar, o açúcar danifica as terminações nervosas, especialmente as mais longas, que são justamente as que chegam aos nossos pés.
Esse processo é conhecido como neuropatia diabética. Como resultado, a sensibilidade fica comprometida. Os pés podem não só sentir frio, mas também ficar dormentes ou, ao contrário, apresentar uma sensação de queimação. É como se o termostato do sistema de regulação da temperatura do seu corpo estivesse quebrado. Ele começa a emitir sinais errados. Em segundo lugar, o açúcar elevado também agride os próprios vasos sanguíneos, especialmente os mais finos, os capilares. Ele torna suas paredes frágeis e favorece a sua obstrução. O resultado é um golpe duplo. Os fios que transmitem o sinal de temperatura estão danificados e os próprios tubos que levam o calor estão entupidos. Por isso, para pessoas com diabetes, pés frios são um sintoma particularmente preocupante, que exige atenção redobrada. Existe também um fenômeno interessante, embora nem sempre perigoso, conhecido como doença ou síndrome de Raynaud. É uma condição em que pequenas artérias, principalmente nos dedos das mãos e dos pés, reagem de forma excessiva, quase histericamente, a estímulos externos. Na maioria das vezes, o gatilho é o frio. Por exemplo, quando se tira algo do congelador, ou simplesmente se sai à rua num dia frio. No entanto, um estresse emocional intenso também pode desencadear um ataque. O que acontece neste momento? Os vasos sanguíneos contraem-se brusca e fortemente, bloqueando completamente o fluxo de sangue. É então que surge uma imagem muito característica. Os dedos ficam subitamente pálidos, como se todo o sangue tivesse sido drenado. Em seguida, devido à falta de oxigênio, podem ficar azulados ou até roxos. E quando o espasmo passa e o fluxo sanguíneo é restabelecido, os dedos avermelham e começam a doer ou a arder. É uma manifestação muito vívida de um distúrbio circulatório que, embora pareça assustadora, na maioria dos casos não leva a consequências graves. No entanto, ignorá-la também não é aconselhável. Às vezes, o problema não está nas estradas, mas nos próprios entregadores. Mais precisamente, na composição do nosso sangue. Imagine que, no seu serviço de entregas, o número de veículos foi subitamente reduzido pela metade. Conseguiriam eles entregar todos os pedidos com a mesma eficiência por uma cidade enorme? Claro que não. As entregas se tornariam raras, e as áreas mais distantes ficariam completamente sem receber encomendas. Uma situação semelhante ocorre no organismo em casos de anemia, especialmente a ferropriva. Nessa condição, o nível de hemoglobina ou o número de glóbulos vermelhos, as células sanguíneas que são as principais transportadoras de oxigênio, diminui no sangue. Os entregadores se tornam poucos. Como resultado, tecidos e órgãos, incluindo nossas pernas, começam a sofrer de falta de oxigênio. O corpo tenta compensar isso, estreitando os vasos sanguíneos periféricos para direcionar o fluxo sanguíneo escasso para os centros vitais. Além disso, na anemia, é comum observar fraqueza geral e fadiga rápida. Portanto, se as suas pernas frias se somam palidez da pele e cansaço constante, há um bom motivo para verificar o nível de hemoglobina. Já parou para pensar que o nosso corpo tem um termostato central próprio que regula a temperatura e a velocidade do metabolismo? Essa função crucial é desempenhada por uma pequena glândula em forma de borboleta, localizada no pescoço, a tireoide. Ela produz hormônios que, essencialmente, ditam o ritmo de vida de todo o organismo. E quando essa glândula começa a preguiçar e produz hormônios insuficientes, condição conhecida como hipotireoidismo, todo o nosso corpo parece mudar para um modo mais lento, de economia de energia. O metabolismo desacelera, os batimentos cardíacos podem ficar mais lentos, e surgem sonolência e apatia. E claro, o corpo começa a economizar calor. Ele reduz a temperatura na periferia para preservar recursos preciosos para o centro. Por isso, um dos sinais mais clássicos e precoces do hipotireoidismo é uma sensação constante de frio, especialmente mãos e pés gelados, mesmo quando as pessoas ao redor sentem calor. Outra possível causa
muitas vezes negligenciada, é a baixa pressão arterial, ou hipotensão. Voltemos à nossa analogia com o sistema de abastecimento de água. Para que a água chegue aos andares superiores de um arranha-céus, é preciso haver boa pressão nas tubulações. Se a pressão for fraca, a água apenas gotejará lentamente da torneira em algum lugar do 5º andar, e nem chegará à cobertura no 100º andar. No nosso organismo, a pressão arterial desempenha o papel dessa pressão. É a força com que o coração bombeia o sangue para os vasos. Se essa pressão estiver constantemente baixa, o sangue simplesmente não terá força e velocidade suficientes para chegar eficientemente aos pontos mais distantes, os dedos dos nossos pés. O coração funciona, o sangue circula, mas esse fluxo é tão lento que não consegue garantir um suprimento sanguíneo adequado e o aquecimento das extremidades. Pessoas com hipotensão frequentemente se queixam não apenas de pés frios, mas também de tonturas, fraqueza e fadiga rápida. O seu sistema funciona em rotações mais baixas, e a periferia é a primeira a sentir isso. Agora, vamos mergulhar no que é, sem dúvida, o mito mais difundido e talvez o mais enganoso. Muitos pensam: já não tenho 20 anos, fazer o quê? É coisa da idade. E assim, atribuem os pés frios ao processo inevitável do envelhecimento. No entanto, isso é um erro fundamental. A idade por si só não é a causa direta de pés frios. A velhice não está programada em nosso corpo como um sintoma obrigatório de pés gelados. No entanto, a idade é sim um fator de risco muito importante. É o período de tempo em que as consequências do nosso estilo de vida se acumulam e diversas doenças crônicas podem se desenvolver. Com o passar dos anos, as paredes dos nossos vasos sanguíneos podem, de fato, perder a elasticidade. Aumenta significativamente a probabilidade de desenvolver aterosclerose, que já mencionamos. Também aumenta o risco de desenvolver diabetes tipo 2 ou problemas na tireoide. Em essência, a idade não é uma doença, mas sim um catalisador que nos torna mais vulneráveis a todas aquelas causas que já enumeramos. Portanto, a questão não está na idade que consta no seu passaporte, mas sim na saúde dos seus vasos sanguíneos e do organismo como um todo. Sabia que a temperatura dos seus pés pode ser influenciada até mesmo pela quantidade de água que você bebe? Sim, a desidratação, algo tão simples, pode ser mais uma causa oculta para aquela sensação de pés sempre gelados. Vamos entender como isso funciona. Mais de 90% do nosso sangue é água. Quando o corpo não tem líquidos suficientes, ele tenta com todas as forças reter a água que lhe resta. Como resultado, o sangue fica mais espesso e denso. Imagine que, em vez de bombear água pelos canos, uma bomba tivesse que mover um tipo de gelatina espessa. Claro, isso exigiria muito mais esforço. Para o nosso coração, também se torna muito mais difícil bombear esse sangue mais denso pelos vasos sanguíneos. É especialmente complicado para ele circular pelos capilares mais estreitos das nossas pernas e pés. O fluxo sanguíneo diminui e a troca de calor é comprometida. Então, antes de calçar o terceiro par de meias, pergunte-se: será que bebi água suficiente hoje? Às vezes, a solução para um problema é muito mais simples do que parece. O estresse contínuo, que se tornou parte da rotina de muitos de nós, também desempenha um papel insidioso. Quando ficamos nervosos, ansiosos ou diante de uma ameaça, nosso corpo ativa instantaneamente o antigo mecanismo de sobrevivência, conhecido como luta ou fuga. Nesse momento, uma descarga de hormônios do estresse, principalmente adrenalina e cortisol, é liberada na corrente sanguínea. A principal função desses hormônios é mobilizar todos os recursos para a sobrevivência. E o que isso exige? Direcionar o máximo de sangue para os órgãos vitais, para o cérebro, a fim de pensar rapidamente, para o coração, para que bata mais depressa, e para os grandes músculos, possibilitando fugir ou revidar. De onde o corpo tira esse sangue? Ele o desvia da periferia.
Esses hormônios causam uma constrição acentuada dos vasos sanguíneos na pele, nos braços e nas pernas. É como se o corpo dissesse: não é hora de aquecer os dedos, agora precisamos sobreviver. Se o estresse for um evento isolado, tudo rapidamente volta ao normal. Mas no estresse crônico, os vasos sanguíneos nas extremidades podem permanecer em um estado de constante contração, o que leva à sensação de frio. Curiosamente, há um detalhe estatístico interessante. As mulheres queixam-se de pés frios com muito mais frequência do que os homens, e existem várias explicações fisiológicas para isso. Em primeiro lugar, tudo se resume aos hormônios. O estrogênio, o hormônio feminino, afeta os vasos sanguíneos periféricos, tornando-os mais sensíveis às mudanças de temperatura. Consequentemente, mesmo uma ligeira queda de temperatura pode provocar nas mulheres um espasmo vascular mais acentuado nas extremidades. Em segundo lugar, em média, as mulheres têm uma percentagem de massa muscular menor e uma de massa gorda maior no corpo do que os homens. E são os músculos que funcionam como o nosso principal aquecedor, pois geram uma quantidade considerável de calor, mesmo em repouso. O tecido adiposo, por outro lado, não produz calor de forma eficiente. Na verdade, ele tende a retê-lo. Isso significa que as mulheres possuem menos aquecedores internos. Além disso, o organismo feminino está evolutivamente programado para proteger os órgãos reprodutores. Por isso, a menor sensação de frio, ele direciona prioritariamente o sangue quente para a região pélvica, em detrimento das mãos e dos pés. Às vezes, a causa dos pés frios é tão simples e óbvia que nem nos damos conta. Estamos falando de compressão mecânica dos vasos sanguíneos. Por exemplo, aquele seu sapato favorito, mas que é apertado demais e estreito. Ele pode parecer lindo, mas passa o dia todo apertando os vasos sanguíneos do seu pé, atrapalhando a circulação normal. É como pisar numa mangueira de jardim. O fluxo de água diminui na hora. O mesmo vale para nosso hábito tão comum de sentar com as pernas cruzadas. Nessa posição, você comprime grandes vasos na região poplítea, atrás do joelho, criando um obstáculo sério para o fluxo sanguíneo. O sangue tem dificuldade para chegar à panturrilha e ao pé, e também para retornar. Se você ficar sentado assim por horas, as pernas não só ficarão geladas, mas também podem adormecer. São barreiras puramente físicas, que nós mesmos criamos para o nosso sistema circulatório. Às vezes, basta trocar por um calçado mais folgado e prestar atenção na sua postura para sentir um alívio considerável. E eis aqui outra causa, talvez não tão óbvia, que muitas pessoas nem sequer associariam à temperatura dos pés. A resposta pode estar na sua coluna. Isso mesmo, na sua coluna vertebral. Nosso sistema nervoso é o principal centro de comando do corpo. Ele controla tudo, inclusive o tônus dos nossos vasos sanguíneos. Sinais sobre se os vasos devem dilatar ou, ao contrário, contrair, partem da medula espinhal e viajam pelas fibras nervosas. Se você tem algum problema na região lombar da coluna, como osteocondrose, hérnia de disco ou um nervo pinçado, esses sinais de comando podem ser distorcidos ou simplesmente não chegar ao seu destino. O nervo responsável pela inervação dos vasos da perna fica comprimido e, assim, seu funcionamento é prejudicado. Como resultado, os vasos sanguíneos podem permanecer em um estado de espasmo constante, reagindo de forma inadequada aos comandos. Os pés, por sua vez, ficam frios, e você pode sentir formigamento ou dormência. Então, se você sente os pés frios e, ao mesmo tempo, tem dores na lombar, é um sério motivo para procurar um neurologista. É fundamental compreender a diferença entre um mero desconforto e sintomas que indicam um problema sério. Se os seus pés apenas sentem frio, mas mantêm a cor normal, a sensibilidade está intacta e tudo volta ao normal depois de aquecer. Isso é uma situação. No entanto, existem sinais de alerta que não podem ser ignorados em hipótese alguma. Se, além da sensação de frio, você sentir um entorpecimento constante, a ponto de perder a sensibilidade ao toque,
Se notar formigamento, uma sensação de agulhadas ou queimação que não desaparece. Se a pele dos seus pés ficar pálida, azulada ou com um padrão marmorizado. Se surgirem feridas ou úlceras que demoram muito para cicatrizar. Ou se uma perna estiver constantemente mais fria que a outra. Todos estes são sinais de um sério problema de circulação sanguínea, que exige não automedicação, mas sim uma consulta médica imediata. Ignorar tais sintomas pode levar a consequências muito graves. Para finalizar, aqui está um teste caseiro simples que pode ajudar a avaliar a saúde da sua circulação capilar. É conhecido como o teste de preenchimento capilar, ou sinal da mancha branca. Pode fazê-lo agora mesmo. Sente-se confortavelmente e levante uma das suas pernas. Agora, pressione firmemente a unha do seu dedão do pé durante alguns segundos. Verá como a área sob a unha fica branca devido à pressão. Agora, solte o dedo e observe atentamente, cronometrando. Normalmente, o sangue deve voltar imediatamente e a unha deve readquirir a sua cor rosada em menos de 2 ou 3 segundos. Se, no entanto, a mancha branca persistir por mais tempo, 3, 4, 5 segundos ou mais, isso pode ser um sinal de que a microcirculação nos vasos mais pequenos está comprometida. O sangue está a regressar aos capilares demasiado devagar. Claro, este não é um diagnóstico definitivo, mas é um bom motivo para prestar mais atenção à sua saúde e talvez discutir este resultado com o seu médico. Então, o que está acontecendo? Pés frios não são apenas uma característica incômoda do seu corpo. Na maioria das vezes, são um sinal de alerta, como aquela luz de verificar motor no painel do seu carro, mas para o seu corpo. Ignorar esse aviso pode significar perder os primeiros sinais de doenças sérias, como aterosclerose, diabetes ou problemas cardíacos. Não é só uma questão de desconforto, é a sua saúde geral que está em jogo. O mais interessante é que esses pés que estão sempre gelados podem ser o seu primeiro e mais acessível sinal de alerta do corpo, indicando que é hora de rever seu estilo de vida e talvez procurar um médico. Lembre-se, seu corpo está sempre se comunicando com você, e pés frios são uma das formas dele se expressar. Não descarte esse sinal. Analise seus hábitos, esteja atento a outros sintomas e cuide bem do seu sistema de transporte, seu corpo. Agradeço por ter assistido a este vídeo até o fim. Se este conteúdo foi útil e te fez refletir, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E agora, quero saber de você. Como você costuma aquecer os seus pés? Compartilhe suas dicas e truques nos comentários. Vamos nos ajudar.